Sell in May, go away? Será que esse mês de maio vai seguir a sina dos mercados de ser muito negativo? Acompanhe agora no De Olho no Mercado. Fala pessoal, aqui é o Thiago Salomão, analista da Rico, e estou aqui para falar para vocês o que a gente espera para o mercado no De Olho no Mercado, nossa edição mensal aqui na Rico, para falar das perspectivas do mercado. Antes, vamos fazer aquele mini flashback. Mês de abril, excelente para as bolsas. As bolsas americanas tiveram recordes de alta. Aqui no Brasil também a gente teve uma alta muito forte. Isso tudo por conta da forte queda que a gente viu em março e também pela sinalização de que as coisas tendem a se controlar no crescimento de casos do coronavírus, né? A coisa está bem longe de ser resolvida na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, então nem se fale, né? As coisas estão piorando até aqui nesse comecinho de maio, mas pelo menos a curva de crescimento, tanto de novos casos quanto de número de mortes, isso tende a normalizar, né? A gente ainda não tem uma cura, as vacinas, se forem feitas, vão demorar meses ainda, nenhum remédio ainda se mostrou viável para o tratamento, então ainda é algo preocupante, né? A gente não descarta uma segunda onda do coronavírus, a gente não descarta um lockdown um pouco mais longo para que a gente consiga controlar a curva, então a gente ainda tem muita incerteza. Mas o fato é que as coisas também não foram tão piores quanto se imaginava, né? E o mercado está precificando aquela recuperação em V, né? Não é V de vapo, não, é só um V de caiu forte e volta a subir forte a economia, né? Isso principalmente lá fora, tá, gente? Estamos falando de uma maneira global, porque o Brasil, infelizmente, deve ficar para trás nessa corrida aí. Bom, mas é isso que a gente está vendo, principalmente no mercado internacional, os casos se controlando, muitas empresas tendo resultados melhores que o esperado, crescimento de receita, de lucro, porque conseguiram se beneficiar desse momento de todo mundo em casa, né? Então você pega empresas de varejo online, empresas de serviço de streaming, serviço de banda larga, enfim, é o que chamam de as FANGs, né? A sigla que eles usam lá nos Estados Unidos para Facebook, Amazon, Apple, Google e Microsoft. Essas empresas estão tendo um resultado muito bom. E até por isso que as bolsas estão subindo lá, né? Porque as FANGs representam 20% do índice S&P 500, o principal índice norte-americano. Bom, esse é o pano de fundo para o cenário lá fora. As economias ainda vão sentir bastante efeito, o coronavírus ainda é uma preocupação grande, mas muitas empresas estão conseguindo reportar bons resultados e já começa a se discutir um afrouxamento aí na quarentena lá fora. Vamos vir para o Brasil agora. A situação não tá boa aqui não, gente. Sendo bem sincero, a situação que é crítica no mundo todo, aqui no Brasil ganhou um ingrediente a mais de uma crise tupiniquim, uma crise nossa, política, né? Isso porque a gente está vendo muito entrave, não só na questão dos governadores que não querem quarentena e o Bolsonaro também não quer, e tem uns que querem, não é nem isso que a gente está falando, né? Principalmente no lado fiscal, né? Na agenda de reformas e principalmente na agenda de controle de gastos, né? A gente está vendo um aumento descomunal de medidas que não eram para ser passadas, né? A mais recente, quase que teve aprovado um reajuste de vários cargos que poderiam aumentar e muito as despesas do país e colocar em risco, né, o nosso desafio fiscal de longo prazo. E isso tudo está deixando os investidores bem preocupados, né? E isso fica evidente quando a gente olha para a taxa de juros de longo prazo, né? Recentemente a gente teve agora a reunião do Copom, era esperado um corte de 50 pontos base, mas o corte foi mais forte ainda, foi de 75 pontos base. Então a Selic, que já era 3,75, foi para 3. E o Banco Central já avisou, vai ter um corte mais forte, pelo menos da mesma magnitude na próxima reunião. Então, pelo menos, ou melhor, a taxa pode ir para até 2,25% ao ano na próxima reunião daqui 40 dias. Então, assim, juro baixo é bom, né? Vai dar mais estímulo e tudo mais. Só que se você compara com o juro de longo prazo, ele continua muito alto. Por quê? Porque basicamente o mercado precifica a chance do Brasil fazer uma barbeiragem fiscal aí, tá? Sair dos trilhos e acabar gastando mais do que deveria e não conseguindo ter uma arrecadação maior em contrapartida. Isso tudo vai ser um problema no longo prazo e por isso que a tendência é que os juros tenham que subir forte lá no longo prazo. Por isso que mesmo com o juro caindo agora, o mercado precifica um juro forte lá no longo prazo.
Tem outro efeito também do juro cada vez mais baixo, que é o dólar subindo, né? Já batemos quase os R$ 6 aí no começo de maio, e a tendência é que essa desvalorização continue, porque com o juro cada vez mais baixo, tem menos interesse do investidor estrangeiro de manter o dinheiro aqui na nossa renda fixa, que vai pagar cada vez menos. Então, os gringos estão dizendo bye bye Brasil e estão indo embora, por isso que o dólar acaba subindo mais. Então, é uma situação aqui no Brasil que a gente está passando por uma grande incerteza lá fora, as bolsas lá fora até estão tendo um movimento positivo. Aqui a gente não está ficando tão para trás nisso, mas o Brasil tem esse ingrediente extra de possível crise política, né? Bom, nem falei dos episódios, né? Da saída do Moro, dos rumores de possível saída do Paulo Guedes, enfraquecimento, aí vai agenda, vem agenda, aí vai churrasco do Bolsonaro e desiste, enfim. Tem tanto impasse político aí, tanto ruído, que isso pode acabar atrapalhando os investidores a tomarem posições tanto no curto quanto no longo prazo aqui no Brasil. E a gente já começa a ver reflexo disso no dólar, que está subindo no mundo todo, mas aqui no Brasil o real ele está caindo mais do que as outras moedas, né? Então isso faz o real uma das moedas mais valorizadas do mundo nesse ano de 2020. E também no juro longo, o mercado precificando que o Brasil tenha que subir os juros lá no longo prazo. Bom, Salomão, você falou coisa pra caramba aí, legal, já entendi que o cenário aí é mais desafiador para o Brasil e talvez o Sell and May Go Away funcione no Brasil porque o pessoal não vai estar tão afim de comprar. O que muda aí nos meus investimentos, na minha vida, né? Bom, vamos lá. Primeiro, o dólar mais forte, ele poderia trazer inflação. Isso poderia afetar a vida de cada um, mas a demanda está tão fraca que muitos dos produtos da cesta do IPCA não tendem a sofrer. Quem vai comprar um iPhone novo, queria viajar, né? Agora nem dá para viajar, vai comprar alguma coisa que depende de algo importado, esse cara vai sofrer, porque com o dólar mais forte aí vai ficar mais caro. Mas de resto, a inflação tá tão comportadinha ali, tão dorminhoca ali perto dos 2%, que mesmo com o dólar forte, a gente não deve ter um repasse na inflação. Juro baixo ajuda a trazer mais demanda por crédito, incentivo a investimentos, mas também não tem tanta gente querendo investir, né? Agora tá todo mundo de casa, né? Eu tô aqui gravando da minha casa, você também deve estar vendo da sua casa. Enfim, ninguém tá tomando muito risco agora, né? Então o impacto tende a ser limitado no mercado, esse juro mais baixo. E sobre bolsa já subiu bastante, né? Depois da forte queda que teve em março, e por conta dessas expectativas aí não tão favoráveis, tanto no lado político quanto na evolução do coronavírus aqui no Brasil, ela pode ter uma dificuldade maior de subir no curto prazo, né? Para longo prazo a gente gosta bastante de bolsa, ali olhando para o horizonte de 2, 3 anos, mas o curto prazo aí a gente fica um pouco mais incerto, tendo em vista o coronavírus, como ele está evoluindo aqui. E aqui no Brasil, nesse mês de maio, a gente está vendo os resultados do primeiro trimestre, já dá para ter uma noção de como que as empresas reagiram ao começo dos efeitos do coronavírus, ali no final de março, e então a gente está acompanhando essa temporada de resultados para ver onde que pode ter alguma oportunidade ou não na Bolsa. Então, o que afeta a sua vida? Pouco na inflação, pouco também no crédito, a Bolsa aí vai ficar nesse solavanco de vai e não vai, mas isso mostra fundamentalmente o recado que a gente tem dado há muito tempo, da importância de você ter uma carteira diversificada, principalmente em ativos internacionais. A gente vem falando bastante disso, de diversificar sua carteira, e não só diversificar em renda fixa, bolsa, multimercado, fundo imobiliário, mas também ter uma exposição a uma moeda não brasileira, né? Não só ao real, né? Ter 100% do seu dinheiro aplicado em reais, hoje é o grande risco. Ah, Salomão, mas o dólar já subiu para quase 6, vale a pena investir em dólar? A gente não recomenda comprar dólar, mas sim investir em dólar. Qual é a diferença, né? Comprar dólar é você ir lá e comprar um fundo cambial que vai ganhar se o dólar subir e perder se o dólar cair. Mas a gente não recomenda isso, a gente recomenda investir em algo atrelado ao dólar, que poderia ser, por exemplo, um fundo de ações que acompanha a Bolsa Americana, né? A gente aqui na Rico tem o Trend Bolsa Americana, que com uma aplicação baixíssima, se eu não me engano são R$500, disponível para o varejão, você pode investir num fundo que acompanha o principal índice da Bolsa Americana. Tem outros produtos também que não são para varejo, né, para investidor qualificado, que tem que ter mais de R$1 milhão declarado, e esse investimento são fundos de ações globais, né? Eles fazem já o stock picking, escolhendo as melhores ações
para investir lá fora. Aqui na plataforma da Rico a gente recomenda o Morgan Stanley Global Opportunities ou o Ventura Wellington Ventura. Bom, gente, então é esse o recado que eu queria dar. O mês de maio promete muito barulho. A Selic caiu, ótimo, mas não deve ter um efeito tão prático assim no mercado, porque a gente está mais preocupado com o juro de longo prazo. Esse juro de longo prazo só vai melhorar, ou melhor, só vai cair, se a gente perceber que o governo não vai fazer nenhuma barbeiragem fiscal e se os casos de coronavírus começarem a dar uma segurada aí, porque a situação aqui no Brasil ainda não está fugindo do controle, mas está beirando a isso, tendo em vista o crescimento do número de casos e número de mortes que a gente está vendo nesse começo de maio. Tá certo, gente? Bom, me despeço aqui. Tenham todos um bom mês de maio. A gente está aí na Rico, tanto no Rico Matinal todo dia, quanto no Instagram. Então não deixe de falar com a gente. Deixa seus comentários aqui no vídeo sobre qualquer dúvida que você ficou. E não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, dar aquele joinha que fortalece o nosso trabalho. Bom mês para todo mundo e a gente se vê em junho com mais De Olho no Mercado. Tchau!